Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre providências divinas. Todas as pessoas, Deus dá o direito da sua divindade, do cuidado que Deus e Jesus têm por nós. Nós precisamos de entender uma coisa. Deus tem o cuidado de todas as pessoas. Não tem nenhuma pessoa que Deus não tem cuidado. Porque se Deus não tivesse cuidado de todos nós, o mundo seria pior do que hoje. Nós só temos, vivemos aqui porque Deus nos protege. Ele protege qualquer pessoa. E tem uma pergunta que ela é feita assim, por que eu já fiz essa pergunta, outros fazem, por que Deus é bom se tantas pessoas boas morrem e os malfazejos continuam vivos? Mas isso só Deus pode responder estas perguntas. Agora, existem bênçãos especiais para aquele que obedece os mandamentos de Cristo, mandamentos de Deus. Vou pegar meu microfone aqui que está muito longe. Então, você quer ver? Vou ler aqui no livro de Salmo, capítulo 37. 5. Capítulo 37 e verso 5. Nessa Bíblia nova versão linguagem de hoje. Diz aqui, ó. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e ele o ajudará. Vocês entenderam agora? O que nós temos que fazer? Colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Aí ele nos ajudará. Agora, o que eu falei para trás, né? Então ele vai fazer o que conosco? O verso 6 dá uma resposta. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol no meio-dia. Aí, vamos ver se a gente pode continuar a leitura nesse capítulo. Aí ele vem um conselho aqui. Então, o que Deus, quando nós entregamos a nossa vida na mão dele, o que acontece? A luz de Deus, né? A honestidade de Deus, né? A luz, a justiça brilha como a luz do meio-dia. Agora ele vem aqui, ó. Vem um conselho, porque às vezes nós sofremos, o mundo hoje é cheio de dor, de depressão, de coisas más, mas isso às vezes é por causa de nós mesmos, porque aqui ó,
Não se irrite por causa dos que vencem na vida. Que às vezes você está aqui, você não consegue vencer, você luta, você trabalha, você pede, você ora, mas as coisas parecem que tá parada para você. E outros estão crescendo, mas diz aqui, mas o que o verso 7 diz aqui, ó? Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Tá vendo? Essa Bíblia era muito clara. Essa versão de Bíblia aqui é muito clara, porque hoje tem várias versões, né? Tem João Almeida corrigida, Almeida, né? Tem Almeida atualizada, tem a nova versão internacional, linguagem de hoje, né? Nova versão na linguagem de hoje, e assim por diante. Várias traduções. Então, são facilidades que eles dão. E o verso 8 diz assim: não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Então, qual é o nosso maior problema hoje? A doença mais temida chama-se depressão. Ninguém está escapa da depressão quando a pessoa vive desta forma. Irritado porque as pessoas vencem, eu não, né? Teve um escritor do livro no capítulo de Salmo, o Salmo 73, um homem por nome Asaf. Esse homem, você só leu o 73, você vai ver. Eles tinham esse problema com ele. Ele quase saiu dos caminhos de Deus porque ele viu os outros ricos crescendo, aumentando, até caçoando de Deus e vencendo na vida. Falou que chegou a ponto dele deixar tudo. Ele teve um pouco de depressão naquela época, muitos anos atrás, no tempo do rei Davi, né? Asaf, ele era o que cuidava dos instrumentos, da música, do templo. Então aí, aqui está o verso 8 do capítulo 37 de Salmo, está um conselho muito bom. Não fique com raiva, nem fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Por que é pior? Se eu ficar aborrecido, se eu ficar triste, né? Aí o verso 9 deve ter algum conselho mais abrangente para nós. Diz, aquele que confia no Senhor, aquele que confia em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Vai chegar um momento, não precisa eu e você ficar irritado por causa dos maus. Os maus existem, eles estão aí. E às vezes estão melhor em situação do que nós. Mas o galardão deles é só aqui. Terminou a vida deles aqui, ó. Serão destruídos. Aqui na parte final do verso diz que serão destruídos. Então o que adianta eles ter tanta coisa só vale aqui nessa terra? Então nós não devemos ficar irritados, por isso que é pior para nós. Dentro em pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Tá vendo? Agora vem o outro conselho, aqui no verso 11. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. No tempo de Davi, eles estavam em busca da terra prometida.
né? E a terra prometida que Deus, ele foi uma terra prometida na época, era uma terra, como diz, uma terra, a terra de Canaã. Era aqui na terra. Hoje não, hoje Deus tem uma terra prometida, chama Canaã Celestial, é a nossa salvação. Essa é a terra prometida, que fala aqui, é a nossa salvação, né? Então, mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Tá vendo? Essa é a promessa de Deus. Humildade. Aqui, ó, humilde. Ó. Mas os humildes viverão em segurança. Mesmo que aconteça algo errado na nossa vida, né, que nós não queremos que aconteça, a nossa segurança está garantida. Se nós agir com humildade em todo tempo. Diz aqui, o verso 12 diz, os maus faz planos contra os bons e olha com ódio para eles. Nós somos odiados. Vocês descobrem que muitas pessoas descobrem que nós somos pobres, humildes, os ricos nos odeiam. Dificilmente, né? O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. O verso 13 diz assim. O verso 14 também, ó. Os maus puxa da espada e curva os seus arcos para matar os pobres e os necessitados, e para assassinarem os que são honestos. Você sabe que hoje, tanto no mundo político como no mundo afora, não tem honestidade mais. Ninguém mais busca honestidade. Dificilmente, né? Dificilmente. Você, às vezes, pode ter uma boa oferta de trabalho, mas quando é na hora de receber, você não recebe, né? Ou faz descontos grandes, assim por diante, né? Te dispensa você sem necessidade, ele já não quero mais. Então, essas são perseguições que eles fazem contra os pobres. Para eles não tem valor nenhum. Aqui o verso 16 diz assim, é melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Então, é melhor o pouco que os bons têm. O que é os bons? Os humildes, né? Você sabe lá em Mateus capítulo 5, tem as bem-aventuranças. Diz lá diz todas as necessidades nossas. Lá é explicado. Aqui diz, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protegerá os bons. Então, esses bons que está falando aqui é aquele que serve a Deus, aquele que tem humildade, passa por dificuldade com alegria. Mesmo que você não esteja alegre, mas o seu coração está falando, oh, eu estou satisfeito com o pouquinho que eu tenho. Né? O verso 19 diz assim, quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Entenderam agora, mano? O verso 19 é bem claro. Quando os tempos forem difíceis para nós, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porque os maus morrerão, os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus podem, o verso 21 diz, os maus pedem emprestado e não paga, mas os bons são generosos em dar.
vamos ficando por aqui. Na meditação de hoje, nós vamos meditar. Se nós for continuar aí no capítulo, vamos ter muitos conselhos. Mas para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos parar por aqui. Mas eu quero dar um conselho pessoalmente meu a vocês, o seguinte. Nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Se 2000 anos atrás já falava do fim de todas as coisas, agora, depois de 2000 anos, quantas coisas nós não estão vendo agora acontecendo muito rápido? Então Jesus está às portas. Tudo isso aqui, o que basta é nós ter confiança em Deus. Confiança, porque isso é necessário em nossa vida. Não fica aí preocupado. O que Jesus disse? Não fiqueis inquietos porque é de comer, o que é de beber, né? Aí Deus cuida dos passarinhos, aí Deus cuida da... Só que é necessário que mesmo que Deus cuidando, nós temos que fazer força e correr atrás daquilo que é necessário para nós. Não ficar em casa esperando, né? Buscar as coisas, né? Esses dias eu vi uma coisa muito interessante ali em frente, aqui no Espírito Santo, na cidade de Soretama. Tem 2 mercados, um do lado, do outro lado da pista é um mercado Casa Grande, do outro lado de cá é o mercado Bob. Então nós estávamos lá no mercado Bob às 3 horas da manhã, esperando um ônibus da saúde, eu e minha esposa, e lá os pardais estavam de madrugada, 3 horas da manhã, catando comida em frente ao mercado. Aí o que a Bíblia diz? Que Deus não cuida dos passarinhos? Como não cuidaria de nós, como somos muito mais valiosos do que um passarinho? Então lá estava de madrugada. Só que aí eu vi uma coisa, né, naqueles passarinhos, porque eles sabem que durante o dia não tem como eles andar lá, porque é muita gente na frente do mercado. Então eles levantam de madrugada e vão lá comer. Isso é muito interessante, muito interessante. Eu achei muito interessante ali, né, aqueles passarinhos naquela hora. Que geralmente fala assim, não, os passarinhos não enxergam nada, estão dormindo, mas os pardais aproveitam a luz e vai lá e tá lá pertinho da gente, assim, ó, catando comida no chão. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? Deus sempre tem feito muitos milagres, né? Eu podia contar algum aqui, mas eu quero parar para não ficar o vídeo muito longo. Espero que Deus te abençoe você e aceite esse conselho, meus queridos. Antes que venham os dias maus, né? E nós não podemos dizer mais isso, nós podemos aceitar. O verso 23 diz assim: o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar. Protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. O que é a vida agradável a Deus? É aquela vida que você obedece a Deus. Você ora, você canta, você lê a Bíblia, você tem comunhão com Deus, né? Não vive irritado, não vive chorando, reclamando, que a única coisa que Deus não gosta é de reclamação. O povo de Israel se perderam no deserto por causa disso, porque reclamava de tudo que Deus fazia para eles, reclamava, mesmo vendo os milagres, né? Então, o verso 24 diz assim: se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará e se levantará. Não, ajudará a se levantarem, né? E agora vem o último versículo que diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom
abandonado por Deus e nunca viu os seus filhos mendigar a comida. Nós temos sempre estar satisfeito. Ele sempre é generoso, ele sempre é generoso em dar e emprestar os seus e os seus filhos são uma bênção. Aqui está falando de pessoas, né? Olha, ele sempre arruma. Você tem que sentir alegria, satisfação, porque quando você serve uma pessoa. Então, amanhã nós continuamos. E se Deus quiser, você pega esses conselhos e siga a sua vida. Mesmo que você seja pobre, não tenha condições, não vai para o caminho errado, também a classe jovem, não vai para o caminho errado. Busca o caminho de Deus, o caminho certo. Espero que Deus te abençoe, você dê o seu joinha, né? Compartilhe com seus amigos, com as outras pessoas, para que essas mensagens possam chegar a outros lugares, né, a outras pessoas. E também se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe o seu dia e tenha uma boa semana.